Bom dia, senhores. Vamos começar mais uma aula online para o Fundamental 1. Muito bem, para começarmos a aula, sempre aqueles breves avisos. Faça os exercícios práticos que o professor Diego passa para você na sua casa. Assim fica mais divertido, fica mais fácil a compreensão do que estamos estudando. É importante dizer que lá no final de cada bimestre temos a nossa avaliação e toda avaliação é embasada na nossa questão das aulas online ou presenciais para aqueles que estão fazendo. Certo? Para começarmos então a nossa aula de número 4, temos que fazer aquela breve lembrança. O que estamos estudando? Estamos brincando de educação física? Não, estamos estudando. E estudando o quê? Aproveitando esse grande evento esportivo que vai ter nesse ano. Era para ser ano passado, mas devido à pandemia foi transferido para esse ano, ainda sem público. Vamos falar dos Jogos Olímpicos. Quebramos paradigmas do que é conhecimento científico e do que é cultura popular, quanto à questão dos anéis olímpicos, por exemplo. Fomos mais para frente no nosso estudo e entendemos que também foi um cidadão lá, o Barão de Coubertin, que organizou os jogos como eles são hoje. Organizou os jogos. Por quê? Porque é importante saber que Jogos Olímpicos não são classificados esportes na educação física. A educação física possui classificações. E nas suas classificações existem esportes de marca, esportes de invasão de campo, e não existe a questão lá que os Jogos Olímpicos são um esporte. Jogos Olímpicos, então, eu tenho que entender que é um evento esportivo que possui vários esportes dentro. Alguns esportes são considerados esportes olímpicos, outros não são considerados olímpicos, justamente por causa desse evento esportivo. Eu não posso me confundir, não posso chamar de Jogos Olímpicos de esporte, porque isso seria incorreto. Lembro também lá que a questão de Tóquio 2020 era para ser ano passado, como eu já citei hoje. Foi transferido devido à pandemia, vai acontecer, ou está previsto para acontecer até a data de hoje, lá nesse ano de 2021, lá no Japão. É importante dizer também que esses jogos são de 4 em 4 anos. 4 anos atrás foram feitos lá no Rio de Janeiro, em 2016, aqui no nosso país. Começamos o nosso estudo pelo basquetebol, fizemos algumas aulas, entendemos a pontuação, falamos sobre o Dream Team, mas hoje nós temos que evoluir um pouquinho. E você já ouviu falar do atletismo? Olha os nossos mascotes aí de Tóquio 2020 falando sobre atletismo. Talvez você até já ouviu falar sobre atletismo, mas vamos conhecer um pouquinho mais. Lá na primeira aula que eu pedi sobre as Olimpíadas, que eu pedi para dar uma ideia de qual esporte você gostaria de praticar, teve colegas que citaram lá para mim. Eu gosto do atletismo, porque atletismo tem corrida, professor. E eu quero ver se eu sou rápido. Mas é importante saber que no atletismo já existiu o raio. O que será que é isso no atletismo? Talvez você nunca ouviu falar, talvez você já ouviu falar, talvez você já viu a imagem, mas você nunca relacionou. E daí a nossa importância desse estudo. Olha aí, esse aí foi considerado o raio no atletismo. Por quê? Primeiro, porque a comemoração dele era essa aqui. Muito provavelmente você brinca de fazer isso, né? Quando você ganha. E quem começou com essa comemoração foi justamente esse personagem. O nome dele, Usain Bolt, é um jamaicano. Lembrando que Jamaica fica lá nas Américas, aqui do lado das Américas. Na América Central, mais precisamente dito. Não é lá para o lado da África, para o lado da Ásia, não. É para o lado das Américas. Mas o que o Usain Bolt fez de tão excepcional para ser considerado o raio para nível de estudo da educação física? Ele foi tricampeão olímpico. Então ele passou 12 anos vencendo. Como assim 12 anos, professor? Como eu falei, se as Olimpíadas são de 4 em 4 anos, 4 vezes 3 são 12. Então,
Na primeira Olimpíada lá, ele ganhou. Daí ele teve que treinar mais 4 anos e ganhou de novo. Daí ele treinou mais 4 anos e ganhou de novo. Pensando só no ciclo olímpico, pensando só nas Olimpíadas. Por exemplo, ele foi campeão nas provas, guarda esse termo, provas de 100 metros e 200 metros, provas de corrida. Por que eu falei para você guardar esse termo? Provas. A gente vai saber na aula de hoje. E por que a gente estuda o atletismo? Não é só por uma questão de corrida, tá? Então, esse Usain Bolt, ele foi tricampeão olímpico, o único tricampeão olímpico nas provas de corrida de 100 metros e 200 metros. Ele foi campeão olímpico em outras provas também, mas não vamos entrar a fundo. É só para nível de curiosidade aí, ó. Você sabia que existia isso? Talvez você nunca ouviu falar. Talvez você viu a foto dele em algum lugar e agora começou a entender o porquê ele aparecia lá nas fotos. Olha ele aí com uma medalha e ele, novamente, ele é jamaicano. Para nossa aula, o que é importante saber? Que uma das provas é a corrida. Então, uma das partes do atletismo é o correr. Por quê? Porque o atletismo, quando ele foi criado, a base dele são os 5 movimentos naturais dos seres humanos. Isso é importante saber. São 5 movimentos que você não precisa que ninguém te ensine. De um jeito ou de outro você vai aprender. Por isso eles são considerados 5 movimentos naturais. Um deles é correr. Outro movimento natural do ser humano é o saltar. Talvez você relacione com pular, mas o nome correto é saltar. Também temos o lançar, lançar. Temos o arremessar e temos o andar. Como eu já citei, são 5 movimentos naturais dos seres humanos. No caso ali das provas de corrida, você corre. Existem as provas de salto no atletismo. Existem as provas de lançamento, as provas de arremesso. A que você caminha como se fosse marcha atlética, certo? Que como se fosse não, a marcha atlética que é como se você estivesse andando. Tudo isso é atletismo. Talvez você só relacionava atletismo à corrida, que é a mais conhecida. No entanto, hoje vamos nos ater à corrida. A corrida em que o Usain Bolt foi tricampeão. Olha aí ele chegando bem à frente, brincando ainda dos outros adversários. Isso é uma imagem real das Olimpíadas. E a nossa prática ou a nossa vivência nesse primeiro momento, falando do atletismo, vai ser da corrida. Então, o que você vai fazer aí na sua casa, no seu apartamento? Como você vai fazer? Separar um espaço lá, se for na questão do apartamento, é só ir lá no estacionamento quando não tiver nenhum tipo de carro lá. E você vai separar um pedaço e vai denominar esse pedaço como 100 metros. É claro que você não vai ter esses 100 metros na sua casa, nem os 200 metros, que é o que eu vou te pedir depois. Mas o que nós precisamos entender? O atletismo tem aquela saída que você se abaixa e daí levanta o quadril. Muitos acreditam que é preparar, apontar fogo. Cultura popular. E como o professor Diego brincou, é bom a gente entender bem o que é cultura popular e o que é conhecimento científico ou as regras do próprio esporte, para não se confundir. O que nós temos que entender? Nos 100 metros rasos, existe lá o posicionamento deles em cada raia, que é cada número desse. Então, cada atleta corre numa raia. O Usain Bolt está na raia 4 ali, por exemplo. E você vai correr os 100 metros. Aquele que chega primeiro é o que vence. É bem simples o entendimento do atletismo nas provas de corrida. Por isso ele é um esporte de marca. Você marca o tempo, aquele que chega no menor tempo ganha. Mas como você vai fazer na sua casa, entendendo essa questão que não tem o preparar, apontar fogo, que todo mundo fala, mas não existe isso. Você vai lá se posicionar para correr. Você e alguém aí da sua casa, o cachorro, o papagaio, o pai, a mãe, o vô, a avó, e vai tentar apostar nessa questão da corrida de 100 metros rasos. Você parou lá o pedaço, vai simbolizar 100 metros rasos. Vai se abaixar lá na posição, que eu vou mostrar na próxima aula lá, se você fez corretamente. E nessa posição,
o árbitro da partida ou você mesmo que está correndo lá vai falar as suas marcas. E as suas marcas é quando você levanta o quadril lá. O as suas marcas significa que todos estão preparados e depois do as suas marcas soa-se um sinal eletrônico, que seria o tiro, por exemplo. E os atletas saem correndo. O que é importante no atletismo? Se você queima a largada, você perdeu. Nossa, professor, mas se eu colocar minha mão para frente ali queimando a largada, sim, você perdeu. Colocou um pezinho na frente, sim, você perdeu. Isso que é o cruel do atletismo. Então você vai lá, as suas marcas. Diz o já, faz um barulho, nada. O como você vai fazer aí é adaptado na tua casa. O importante é não queimar a largada e ver quem chegou lá no final dos 100 metros rasos. Se você quiser simbolizar 200 metros rasos, que foi outra prova que ele foi tricampeão olímpico, você faz uma ida e uma volta. Uma ida e uma volta, 100 metros e 200 metros. E vê aí quem foi o campeão na sua casa. Se tiver bastante pessoas, é interessante fazer aí com várias, para ver quem fica em primeiro, segundo, terceiro. Faça várias vezes para entender a nossa tarefa. E comenta lá. Comenta como foi na sua casa. Esse mini atletismo de corrida, de 100 metros e 200 metros rasos. Na outra aula você viu um pouquinho, tentou ser Michael Jordan. Dessa vez, tente ser um pouquinho de Usain Bolt aí na sua casa. Lembre das regras. Faz lá os 100 metros. Simboliza os 100 metros aonde vocês vão correndo, uma linha reta. Não existe parar, apontar fogo. O que existe é as suas marcas e daí o tiro de largada. E ver quem chegou em primeiro. Comenta comigo lá no fórum e nos vemos na próxima aula ainda falando de atletismo. Fique com Deus. Até lá. Abraço.